Ações de luz para o bem de todos e não só de um. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos pra cuidar bem do outro. Cada novo dia com amor. Com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Cuide bem, cuide bem, cuide bem de quem você quer bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz para o bem de todos e não só de um. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito da velha hospital. Cuidei de você.
noite a todos, gostaria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, convidá-los a mais uma vez estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus, conversar um pouquinho sobre aspectos da nossa fé, como temos abordado no Evangelho de Marcos. Queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. E você vai abrindo a palavra de Deus. Enquanto isso, quero saudar a Igreja Presbiteriana de Utinga, da qual eu pastoreio, com a graça e o amor do Senhor Jesus, rogar as bênçãos de Deus sobre suas vidas e famílias, e que logo nós possamos, vencendo essa etapa, nos reunirmos novamente para fazermos o culto de forma comunitária, como sempre fizemos, de forma agradável. Enquanto isso, Deus reserva momentos especiais como este canal para compartilharmos a palavra de Deus. Seja um momento de esperança, de fé, que você leve a palavra de Deus às outras pessoas também. Vamos ler a palavra então, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Diz assim o texto: Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar aos pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. E agora, que o teu Espírito Santo possa atingir os nossos corações com o poder da palavra, da verdade da palavra de Deus, para nos conduzir no nosso dia a dia, e que as nossas experiências de fé sejam como este exemplo que vamos estudar hoje, e que possamos, em nome de Jesus, também termos vitórias sobre as nossas necessidades e dificuldades. Cuida de nós, cuida dos nossos lares, oramos em nome de Jesus. Amém. Com certeza, momentos de dificuldade geram para nós uma ansiedade muito grande. Eu imagino a situação desse paralítico, com certeza não era diferente. Se você acompanhar um pouco do contexto, você vai reparar que Jesus havia acabado de curar um leproso. Aliás, estudamos sobre esse texto no culto passado. E o fim da história da cura daquele leproso, no capítulo 1, verso 45, nós vemos que o final foi de uma forma bem eletrizante para Jesus. O texto coloca: tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ter com ele. Portanto, diante da cura daquele leproso, Jesus pede para que ele não falasse para ninguém, e ele sai para pregar e para falar o que Jesus havia feito na vida dele, e aquilo teve um impacto tão grande, tão profundo na história daquela cidade, que Jesus não tinha mais oportunidade de estar num lugar fechado ou num lugar pequeno. O texto diz que ele ia para lugares desertos, e ali muita gente concorria para que pudesse ouvir a palavra, ou quem sabe receber algum milagre, alguma cura de Jesus. Não é de se estranhar que o capítulo 2, como acabamos de ler no verso 1 e 2, começam dizendo assim: depois disso,
dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Ele volta para Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa e muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Ou seja, o fato de Jesus ter estado no deserto por algum tempo pregando e depois de alguns dias voltar para a cidade não diminuiu o acesso das pessoas, não diminuiu a sua popularidade, e diz a palavra que muitos corriam até Jesus para que pudesse ouvir da palavra, receber do seu amor e também do seu poder. O texto diz que 4 homens, possivelmente amigos, vamos falar sobre isso, chegaram até a presença de Jesus, e assim fizeram, conseguiram abrir um buraco exatamente onde Jesus estava. Jesus não apenas trouxe para aquele paralítico a cura física, como também trouxe para aquele paralítico o perdão de seus pecados. E vamos abordar sobre isso, algumas lições sobre a fé, o que nós podemos aprender, como podemos crescer no exercício da nossa fé. Já falamos sobre isso quando estudamos em Marcos capítulo 1, versos 40 a 45, na história daquele leproso. E agora vamos abordar também algumas outras lições muito preciosas para nos ajudar em momentos de desespero, em momentos de sofrimento. A primeira lição que eu gostaria de destacar a respeito da fé é que a fé ela é anunciada. É uma fé que é pregada, que é anunciada. Repara como diz o texto no verso de número 2, lá no final. Diz que muita gente foi até Jesus a ponto de não conseguir lugar, e termina o verso 2 dizendo: e Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus volta para Cafarnaum e começa a pregação da palavra, a palavra da fé. Aliás, Romanos capítulo 10, verso 17 fala com clareza que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, nós crescemos, nós amadurecemos quando ouvimos a respeito da palavra de Deus. Nós crescemos na fé quanto mais nos dedicamos à leitura e ao estudo da palavra de Deus. E assim Jesus se preocupou em pregar a palavra de Deus, e o exercício do seu ministério público durante os 3 anos, ele com certeza pregou a palavra em muitos lugares. Anunciou tanto o Velho Testamento como a sua própria palavra, como ele mesmo dizia em muitos dos textos: em verdade vos digo, como verdadeiro profeta, anunciava a palavra de Deus. Jesus não olhava para quem exclusivamente. Embora ele tivesse um foco decisivo e a pregação de Jesus era em especial para os judeus, como ele diz em Mateus 10, enviando os discípulos, que a sua principal preocupação era pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas evidentemente muitas pessoas foram alvos, além do povo judeu, foram alvos da pregação da palavra de Deus. Muitos ouviram a respeito da palavra de Deus. Vale lembrar aqui no texto em especial que havia uma multidão de pessoas para ouvir da palavra de Deus. Se você for no livro de Lucas, esse texto está também correlato em Mateus e Lucas, e a gente vai abordar sobre isso. Se você for no texto de Lucas, capítulo 5, verso 17, que havia ali em especial fariseus e também escribas, ou seja, doutores da lei, mestres da lei, líderes religiosos, em especial da Galileia, da Judeia e inclusive de Jerusalém. Ou seja, os líderes dos judeus enviaram pessoas a mais de 150 quilômetros para ouvir Jesus pregar. Os principais líderes judeus viajaram até Cafarnaum, uma pequena cidade de uma região praticamente desprezível para os judeus, que era Nazaré, para ali ouvir a respeito do Messias que pregava, do verdadeiro Filho de Deus que anunciava a palavra. Jesus nunca mediu palavras para se dirigir aos seus ouvintes. A preocupação de Jesus ao pregar a palavra nunca foi agradar pessoas. Jesus nunca se preocupou se as pessoas receberiam bem os seus ensinamentos ou se as pessoas entenderiam a mensagem como precisavam de fato entender, ou se aprovariam ou não o seu ensinamento. Essa nunca foi a preocupação de Jesus. Jesus sempre se preocupou em ensinar a verdade, em pregar a verdade, em falar a verdade, fosse para quem fosse, ou doesse a quem doesse, como nós costumamos dizer. Esse deve ser também o nosso compromisso, anunciar a palavra, como o final do verso 2 diz.
pregar a palavra de Deus às pessoas que estão próximas, quem sabe aqueles que já compartilham da mesma fé que nós, para animar, para consolar, para confortar, ou quem sabe para anunciar Jesus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, apenas e tão somente o simples e puro Evangelho. Portanto, a primeira lição que o texto coloca é que a fé precisa ser anunciada, a palavra de Deus precisa ser pregada. A segunda lição que eu destaco da fé é que a fé é compartilhada. Versículos 3 e depois versículo 5. O versículo 3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. O texto diz que 4 homens levaram um paralítico até a presença de Jesus. Nós não sabemos se eram amigos de Jesus, do paralítico, se eram parentes, se eram vizinhos, se eram estranhos que ficaram com dó. Nós não temos informações para saber. Eu gostaria de pensar que pelo esforço e dedicação desses 4, eram de fato amigos daquele paralítico ou parentes próximos, queridos daquele paralítico. Não sabemos também se houve um pedido formal do paralítico que ficou sabendo que Jesus havia voltado para Cafarnaum para que aqueles amigos pudessem levá-lo até a presença de Jesus, ou se houve o pedido de um desses amigos para aliviar a carga, o fardo daquele paralítico, ou se houve um comum consenso entre eles. Os 4 amigos mais o paralítico acharam que realmente Jesus era o poderoso para resolver o problema dele e trazer a cura, então eles de comum acordo decidiram levar até Jesus. Não sabemos exatamente quem eram e de que forma eles tomaram essa decisão, mas uma coisa o texto deixa muito claro para nós. Verso de número 5 começa dizendo assim: vendo-lhes a fé. O que fica evidente no texto é que a fé não era apenas de um, mas a fé era de todos. E ao trabalhar na vida daquele paralítico, primeiro perdoando seus pecados, depois o curando, Jesus aponta para a fé daqueles homens. Jesus olha para a fé do paralítico, Jesus olha para a fé dos seus amigos e vai trabalhar na vida deles a partir da fé que eles expressaram. Isso fica evidente quando o texto coloca: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Com certeza, eles criam que Jesus era a única solução para o problema daquele paralítico. Eles não tinham outra escolha, não havia médico, não havia medicina, não havia ciência, não havia tecnologia, não havia outra oportunidade. Jesus era a única oportunidade de solução de problemas daquele paralítico e eles, com fé, dedicados, juntaram aquele homem e levaram até a presença de Jesus. Jesus era o único que poderia solucionar o problema deles. Como é bom a gente saber que a gente não está sozinho ao compartilhar a nossa fé. Como aquele paralítico tinha os seus amigos, e Jesus destaca isso, nós também temos irmãos, milhares de irmãos ao redor do mundo, que independente da hora, possivelmente agora, muitos em muitos lugares estão compartilhando a mesma fé, estão orando, estão lendo a palavra, estão buscando a Deus, estão cultuando. Com certeza é gostoso a gente saber que em muitos lugares do planeta nós temos irmãos que compartilham da mesma fé que nós, irmãos que são também soldados de Cristo, que fazem parte da família de Deus, que podem crer no mesmo Deus vivo e verdadeiro como nós cremos, independente de local, independente de horário, independente de etnia, independente de classe social, nós podemos compartilhar de uma fé. Podemos dizer sem dúvida nenhuma que esse compartilhar da fé, a nossa comunhão, por ora um pouco separado, um pouco isolada por causa dessa epidemia, dessa pandemia que vivemos, mas com certeza essa comunhão não deixa de ser um prenúncio daquilo que vamos viver no céu. A comunhão gostosa, eterna, santa, purificada, e enfim compartilharemos perfeitamente da comunhão e do amor que temos. Mas enquanto estamos aqui, nós também podemos dizer que Deus é o nosso Pai e podemos compartilhar a nossa fé e experimentar a crença e o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Portanto, a fé também é compartilhada, a fé pode e deve ser compartilhada. A terceira lição que eu quero destacar nesse texto sobre a fé está no verso 4, e eu diria que a fé supera o possível. A fé vai além do possível. Olha o que o verso 4 diz:
e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Ou seja, não podendo aproximar-se por causa da multidão. Aqueles 4 amigos decidiram levar aquele paralítico até a presença de Jesus, mas eles não tiveram a oportunidade de chegar até Jesus, porque havia muita gente naquela casa e fora da casa. Eu imagino, até brincando com os irmãos, que quando eles tentaram se aproximar e pedir licença, alguém deve ter dito para eles: pega a fila, pega a senha, entra na fila, nós estamos esperando, nós também queremos conversar, eu também preciso de cura, eu também preciso de ajuda. Enfim, cada um estava ali por um motivo, por um objetivo. Talvez tirando escribas e fariseus que estavam ali para cutucar Jesus, muitos estavam ali para receber alguma coisa de Jesus. Não era diferente daqueles 4 amigos e daquele paralítico, mas eles precisavam superar aqueles obstáculos, principalmente da multidão e da própria casa, para poder estar na presença de Jesus. O texto de Lucas é muito mais específico ao enfatizar essa ideia. Veja o que diz Lucas capítulo 5: e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram até o eirado. O texto de Lucas diz que eles tentaram de todas as formas introduzir aquele paralítico na presença de Jesus. Ou seja, usaram todas as maneiras possíveis e imagináveis, toda forma racional para colocar aquele homem diante de Jesus. Eles tentaram de todas as formas fazer com que o paralítico estivesse frente a frente com Jesus, mas eles não tiveram como, não havia possibilidade, o texto diz. A fé precisa superar, precisa transportar essas barreiras, precisa ir além da possibilidade. Há muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Podemos pensar na mulher sírio-fenícia, que esperava cair migalhas da mesa dos filhos de Deus para que pudesse receber uma bênção do Senhor e ter a cura da sua filha. Nós podemos pensar no centurião que cria apenas na palavra de Jesus, que pelo poder da palavra de Jesus, o seu servo a quilômetros de distância podia ser curado. Podemos falar da experiência de tantas outras pessoas que superaram barreiras, que transportaram até montanhas para ter o resultado da sua fé, foram além do limite da razão, porque creram no impossível de Deus. Esse é um grande desafio para nós. Vamos pensar naquele cego de Jericó que precisou transpor os próprios discípulos que mandavam para que ele calasse e não gritasse, porque perturbava a multidão, e cada vez ele gritava mais, pedindo ao Senhor misericórdia e clemência. A fé precisa ser racional. Nós já abordamos sobre isso em outro texto que nós estudamos, mas ela não pode parar na razão. A fé precisa ir além da razão. Fé e razão não são contraditórias, fé e razão sempre andaram juntas, mas há uma hora que a razão não explica mais a situação e nós precisamos crer. Como é que um paralítico voltaria a andar? Racionalmente impossível, portanto era preciso crer. Então aqueles amigos e o próprio paralítico superaram a fé, ou superaram a situação no exercício da fé. Quando não há mais esperança, há fé. Portanto, a fé supera todos os obstáculos. Veja que o autor aos Hebreus coloca com clareza em seu livro, quando ele escreve no capítulo 11, a história de muitos personagens bíblicos que superaram dificuldades, que passaram muitas dificuldades, mas venceram todas elas, fecharam bocas de leões, muitos passaram pelo fogo e continuaram vivos. Enfim, ele vai relatar a experiência de muitos personagens que venceram obstáculos por meio da fé. Portanto, a terceira lição que nós aprendemos é que a fé vai além dos limites racionais, que a fé supera aquilo que é possível. Em quarto lugar, o texto nos diz que a fé perdoa. A fé perdoa. Veja o que dizem os versos 5 a 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só,
que é Deus. Filho, os teus pecados estão perdoados. O texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, acrescenta uma frase nesse contexto que é bem interessante. Lá diz assim: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Ter bom ânimo é ter ousadia, é ter coragem, ou seja, não fique abatido diante da situação que você enfrenta, não fique frustrado diante da aparente derrota que você está amargando. Tenha bom ânimo, tenha coragem, porque você vai ter vitórias na sua vida. A fé nos dá essa garantia, e o texto diz que muito mais do que qualquer vitória humana, Jesus coloca aqui com todas as palavras: a fé perdoa os pecados. Na verdade, aqueles escribas e fariseus afirmaram com certeza uma das verdades que a palavra de Deus sempre expunham. Eles colocam no verso de número 6 e 7, eles arrazoavam no seu coração, e no verso 7 disseram: é uma blasfêmia. E aí eles colocam: quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Uma verdade brilhante, absoluta. Eles não estavam errados em sua afirmação. Só um pode perdoar pecados. E eles faziam menção de muitos textos do Antigo Testamento, dentre eles Êxodo 34, versículos 6 e 7, que dizem assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e dos filhos aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, Deus é grande em misericórdia, e Ele perdoa até 1000 gerações, e perdoa a transgressão do nosso pecado. É verdade, eles tinham razão. Os fariseus e os escribas conheciam a lei, conheciam o Velho Testamento, e podiam afirmar: só Deus pode perdoar pecados. O que eles não tinham atinado ainda é que Jesus é Deus. Eles não tinham essa convicção de que Jesus também podia perdoar pecados, porque Ele e o Pai eram um só, como Ele mesmo afirma em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. A realidade da Trindade, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, Jesus tinha toda a autoridade de perdoar os pecados, e Ele deixa isso muito claro na palavra àquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Só Jesus pode levar a gente para o céu, porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados. No céu não entra pecado, não há pecado. Portanto, só Jesus pode nos conduzir até a presença de Deus. Só Jesus pode nos levar ao céu. O seu sacrifício e o seu sangue é que nos dão acesso até a presença de Deus. Então, pelo sacrifício de Cristo, nós temos não só a expiação da nossa culpa, como do nosso pecado, e a garantia da salvação e da vida eterna. Jesus Cristo já pagou o preço por nós. A última palavra de Jesus na cruz foi: está consumado, ou seja, está pago, está completamente quitado. Nós não precisamos fazer absolutamente mais nada. Jesus já pagou por nós, é de graça agora. Você não precisa fazer penitências, você não precisa a prática das boas obras para você conseguir o céu, nem mesmo atos religiosos podem nos dar a garantia do céu. Apenas o sacrifício de Cristo Jesus e o perdão de Jesus Cristo. Esse é o único acesso que nós temos até a presença de Deus. Portanto, Jesus poderia dizer sim: os seus pecados estão perdoados, porque Ele é o único que pode perdoar pecados. João capítulo 1, versos 12 e 13 nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é pela nossa vontade, mas é quando nós cremos e recebemos Jesus no nosso coração que nós temos a oportunidade de ter vida eterna, nova vida em Jesus Cristo. Portanto, Ele pode nos perdoar os pecados, e somente Ele pode nos levar até a presença de Deus. Creia e receba Jesus como seu Senhor e Salvador, e pela fé apodere-se da nova vida em Cristo. A quarta lição que nós aprendemos é que a fé perdoa os nossos pecados. A quinta lição que o texto nos ensina é que a fé cura.
Nós temos que crer no poder de Deus, que traz também cura física, emocional, que traz restauração às nossas necessidades. E os versos 8 a 12 nos contam essa história. Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, no mesmo instante tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Ou seja, a afirmação anterior de Jesus, os seus pecados estão perdoados, trouxe um espanto muito grande a todos os presentes. Ninguém esperava aquela afirmação, para falar a verdade, nem os amigos e nem mesmo aquele paralítico. Ou seja, aqueles paralíticos não tiveram todo aquele esforço de levar aquele homem doente até Jesus, ou de transpor a barreira da multidão, ou de fazer um buraco no teto da casa para que eles pudessem descer até a presença de Jesus, para que o pecado daquele homem, os pecados daquele homem fossem perdoados. Eles queriam que aquele homem fosse curado da sua paralisia. Era esse o desejo do coração de todos. A fé deles expressava esta verdade. Porém, como estavam presentes doutores da lei, conhecedores, escribas do Velho Testamento, Jesus dá mais do que uma lição a todos aqueles presentes. Por quê? Para o judeu havia um conceito bem precário de interpretação, de que todo tipo de doença grave ou catástrofe era consequência de algum pecado. Por exemplo, a lepra era considerada uma maldição de Deus. O leproso era um amaldiçoado, não apenas um imundo cerimonialmente, mas era um amaldiçoado. Você lembra da história dos amigos de Jó? Quando eles vieram para visitar Jó, passada a primeira semana, quando ficaram em silêncio, quando eles começaram a proferir as suas palavras e lançar os seus argumentos, todos eles quiseram fazer com que Jó confessasse algum pecado, porque não podia ser que Jó tivesse passado por toda aquela tragédia e catástrofe se não tivesse cometido pecado. Então a ideia era de que o pecado estava associado a alguma calamidade, a alguma catástrofe, a alguma doença muito séria. Você lembra quando Jesus e os discípulos encontram lá em João 9 um cego de nascença? Os discípulos dizem para Jesus assim: quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? O conceito era basicamente esse. Eu não quero prolongar muito nesse assunto, que daria com certeza muita manga, né? Muito pano para manga, como a gente costuma dizer, mas eu quero deixar bem claro para você que nós não podemos obrigatoriamente associar doença ou catástrofe ou tragédia a pecado. Eu não posso afirmar biblicamente que toda vez que alguém passa por uma doença grave ou por uma situação difícil na sua vida é que existe algum pecado oculto na sua vida. O judeu tinha esse pensamento, mas nós não podemos fazer essa associação. Então, na cabeça daqueles judeus, aquele homem estava paralítico porque ele tinha cometido alguns pecados, muitos pecados. Talvez os seus pais tivessem cometido algum pecado. Portanto, antes mesmo de curar aquele homem, Jesus diz a ele: os seus pecados estão perdoados, porque na cabeça dos judeus sentados na primeira fila ali daquele culto, era de que aquele homem nunca seria curado se ele não fosse perdoado. Então Jesus associa a cura ao perdão de pecados, ou o perdão de pecados à cura, não por causa do pecado daquele homem, mas principalmente por causa da cabeça dos judeus que ali estavam presentes. Jesus diz com toda clareza, e aí o versículo de número 10 diz para a gente: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te. Ou seja, para que vocês creiam que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aliás, a expressão Filho do Homem era uma expressão muito comum, conhecida para todo judeu daquela época, se referindo ao Messias desde o Antigo Testamento. Portanto, quando Jesus diz para que o Filho do Homem
se referindo a ele próprio, ele estava dizendo: eu sou o Messias, eu e o Pai somos um. Para que vocês creiam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu também vou curar este homem. Então Jesus diz totalmente, com toda a clareza, que ele tinha poder para curar. Jesus não somente tem poder para curar, Jesus também tem poder para perdoar, como nós lemos no texto. Mas Jesus também tem poder para abrir as portas de emprego para a gente. Jesus tem poder para abençoar os relacionamentos que estão machucados. Jesus tem poder para trazer o nosso sustento diário. Jesus tem poder para nos ajudar no momento de pandemia ou de histeria social e coletiva. Jesus tem poder para libertar do vício. Jesus tem poder para trazer o filho pródigo de volta. Jesus tem poder para nos libertar, ou para libertar espiritualmente pessoas que estão nas amarras de Satanás. Creia, Jesus tem poder. Ele não apenas cura, ele liberta, transforma, renova, restaura. Jesus tem poder, creia, a fé cura. A sexta e última lição que eu quero destacar do texto é que a fé glorifica a Deus. A fé glorifica a Deus. E o verso 12 diz assim: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O final dessa história é impressionante. Diante do poder operado naquele homem, que Jesus curou os seus pecados, Jesus perdoou os seus pecados e Jesus curou aquele homem da paralisia, diz a palavra que todos deram glória a Deus. A fé não tem outro objetivo a não ser glorificar o nome de Deus. Aliás, o fim principal do homem é glorificar a Deus. E a fé não teria outro caminho, ou não apontaria para outra direção, a não ser glorificar a Deus. A fé glorifica a Deus porque reconhece que todas as coisas vêm de Deus. Tiago fala sobre isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do nosso Pai Celeste, vem do Pai das Luzes. Portanto, tanto a cura daquele homem como o perdão daquele homem veio de Jesus Cristo, ou veio do próprio Deus. E o texto diz: eles glorificavam a Deus pelo que Jesus havia feito, revelando assim a Trindade perfeita. Há três informações interessantes aqui no texto, ou em paralelos, como vamos abordar, que corroboram com esta afirmação de que a fé glorifica a Deus. A primeira é que tanto Mateus quanto Lucas, Marcos, que é o nosso texto básico, não afirma isso, mas tanto Mateus quanto Lucas dizem que as pessoas ficaram possuídas de temor. Mateus 9:8 e Lucas 5:26. Ficaram possuídas de temor. E aqui temor não significa medo, pavor, pânico, como muitos estão diante do coronavírus que a gente está vivendo hoje. Não significa esse tipo de pânico, de medo, de pavor. Aqui temor significa espanto, admiração. O texto diz que as pessoas ficaram maravilhadas diante do poder de Jesus. Por isso elas glorificavam a Deus. Não há outra expressão melhor para a gente mostrar a nossa fé em Cristo do que glorificar o nosso Deus com a fé que temos. Portanto, as pessoas ficaram maravilhadas do que Jesus fez, curar uma doença e perdoar pecados. Por isso elas glorificavam a Deus. Lucas ainda traz uma expressão muito interessante. Aí só Lucas coloca, Mateus e Marcos não diz. Lucas diz o seguinte, Lucas 5:25, o paralítico voltou para casa glorificando a Deus. Tanto Mateus quanto Marcos dizem com clareza que a multidão glorificava a Deus pelo que Jesus tinha feito. Mas o texto de Lucas diz que também o paralítico voltou para casa glorificando a Deus. Ou seja, a fé do paralítico foi expressa em momentos de gratidão, de glorificação ao nome de Deus. Ele voltou para casa glorificando a Deus porque através de Jesus ele havia sido perdoado e curado. Portanto, a fé nos leva a glorificar a Deus, como este paralítico, ou agora ex-paralítico, voltando para casa com as suas próprias pernas, estava fazendo. Ele glorificava a Deus. E a terceira informação do texto, que é bem interessante, é o finalzinho do texto que diz assim: jamais vimos coisas assim, ou coisa assim. Ou seja, você já viu alguma coisa impressionante? Uma coisa praticamente impossível? Aquelas pessoas estavam presenciando isso. Diante do que eles viram, o perdão de pecados e a cura daquele homem, as pessoas disseram, glorificando a Deus: jamais vimos coisa assim.
Aquilo de fato foi impressionante. Aquilo ficou marcado na vida, no coração, na memória daquelas pessoas por anos e anos. Elas nunca mais se esqueceram do que Jesus havia feito naquele dia extraordinário. Mas Lucas coloca uma frase ainda bem impressionante. Ao invés de colocar jamais vimos coisa assim, Lucas diz: hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Prodígios no grego é a palavra paradoxos. Ou seja, hoje nós vimos uma coisa muito superior, muito além das nossas expectativas. Cristo supera a expectativa, Cristo vai além do racional, além do que é palpável, além do que é visível. Jesus foi além do que é possível, ele foi no extraordinário. Quando Lucas diz hoje vimos prodígios ou paradoxos, ele coloca com clareza: hoje nós vimos uma coisa maravilhosa, hoje nós vimos prodígios, sinais, hoje nós vimos milagre, algo de Deus de fato aconteceu. Somente Deus pode realizar e fazer coisas além das expectativas. Veja o que diz Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Cristo tem poder de fazer coisas impressionantes, muito além da razão. E aí o verso 20 diz: a ele seja a glória, hoje e sempre, na igreja e por todos os séculos. Ou seja, o poder de Deus glorifica o nome de Deus. O poder de Cristo glorifica o nome de Deus. E esse texto coloca isso com clareza. A fé que glorifica a Deus reconhece que o poder é totalmente de Deus e nunca dos homens. A fé glorifica a Deus. Que a nossa fé seja firmada na verdade da palavra de Deus. E que exemplos como esse que nós estudamos hoje sejam o nosso alimento diário, seja a nossa esperança, seja a nossa convicção. Quando situações bem desesperadoras, bem difíceis tomarem conta da nossa história, que nós possamos crer e viver na experiência de fé que estes homens tiveram e receber de forma extraordinária, superando as nossas expectativas, o que Jesus Cristo fez e pode fazer nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família e que a nossa fé seja fortalecida pela pregação da palavra de Deus. Uma boa noite, Deus os abençoe.